E no dia 29 de maio desse ano, completamos 100 anos do histórico eclipse de Sobral, uma das primeiras evidências da teoria da relatividade de Einstein. Fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre o que aconteceu em 1919. Tá começando mais um Física em Foco! Muito bem, galera! Então, em 29 de maio de 1919, aconteceu um eclipse solar na cidade de Sobral, no Ceará. Esse eclipse foi uma das primeiras evidências da teoria da relatividade de Einstein. Mas vamos lá, o que esse eclipse tem a ver com a teoria da relatividade? Pois muito bem, vamos então ver o que nos diz a teoria da relatividade, o que acrescentou a teoria da relatividade de Einstein. Até o século retrasado, até 1800 e pedrinhas, a visão de gravidade que nós tínhamos era a visão de Newton. Qual era a visão de gravidade de Newton? A visão de gravidade de Newton era de que massa atrai massa por uma força chamada de força gravitacional. Para o Newton, espaço e tempo eram coisas absolutas. Como assim, Sor, coisas absolutas? Espaço e tempo não eram grandezas que podem ser mudadas. O tempo está passando sempre da mesma maneira. Assim como o espaço, não tem como pegar o espaço e distorcer o espaço. Isso para Newton. A grande mudança implementada por Albert Einstein foi na mudança como nós vemos a gravidade. Agora, para o Einstein, nós temos uma coisa chamada tecido do espaço-tempo. Isso mesmo, tecido do espaço-tempo. E qual é a lógica do tecido espaço-tempo? Quando eu coloco alguma coisa com massa, um objeto massivo, no tecido do espaço-tempo, isso vai acontecer que o tecido do espaço-tempo vai então se encurvar. Todo objeto massivo causa uma deformação no tecido do espaço e tempo. Então a Terra, o Sol e por aí vai. Quanto maior for a massa desse objeto, maior será a distorção causada no tecido do espaço-tempo. É mais ou menos como se tu fizesse o seguinte: pega um lençol, estica esse lençol, coloca uma bolinha de gude nesse lençol esticado. Ora, a bolinha de gude vai entortar um pouquinho esse lençol. Agora, se tu pegar esse mesmo lençol e colocar uma bola de boliche, a distorção no lençol vai ser muito maior. Então, nessa analogia, o lençol é o tecido do espaço-tempo. E a bolinha de gude, a bolinha de boliche, são objetos massivos, como, por exemplo, planetas e estrelas. Então, olha só a mudança na visão de gravidade agora. Então, por exemplo, agora para o Einstein, quando eu imagino a Terra orbitando o Sol, olha como é que o Einstein vai explicar isso. Nós temos o Sol que produz uma grande distorção no tecido espaço-tempo. E se eu coloco a Terra orbitando ele, como tem essa distorção no tecido do espaço-tempo, a Terra então fica presa nessa distorção e fica então orbitando o Sol. É assim que o Einstein explica a gravidade. Claro que agora podem vir algumas perguntas. Por exemplo, Sor, mas como é que a gente sabe que isso de fato existe, essa distorção no tecido do espaço-tempo? É aí que entra o eclipse de Sobral. Então, o eclipse de Sobral foi um eclipse solar, ou seja, em que tu é impedido de ver o Sol por alguns instantes, que ocorria numa faixa aí do planeta Terra. Na época, existiam dois lugares em que se poderia ver muito bem esse eclipse solar: em Sobral, no Ceará, e na ilha de São Tomé e Príncipe, na África. O que aconteceu na época é que na ilha de São Tomé e Príncipe, na época, foi enviada uma expedição para lá, só que estava chovendo e teve muitas tempestades. Então, o eclipse não pôde ser muito bem visto lá na ilha de São Tomé e Príncipe, na África.
Mas em Sobral não aconteceu nada disso, o eclipse foi perfeitamente visto. Então Sobral ficou para a história da ciência como a cidade onde se pôde ver o eclipse, e temos aí uma evidência, uma comprovação da teoria da relatividade de Einstein. E bom, o que isso tem a ver com a teoria da relatividade? Olha só que doideira. A luz, nós sabemos que a luz ela se propaga em linha reta. Se eu tiver um laser aqui, eu ligar esse laser, a luz produzida por esse laser vai se propagar em linha reta. Mas, sabendo, de acordo com a teoria da relatividade, que a luz ela se propaga no tecido do espaço-tempo, se eu tiver então o tecido do espaço-tempo distorcido, a luz ela vai contornar essa distorção do espaço-tempo, ok? Ela vai continuar se propagando em linha reta, mas distorcida devido à distorção do espaço-tempo, e vai contornar o objeto massivo. Então, continuando. No céu de dia, no céu diurno, nós não conseguimos ver as estrelas. Não é? Só conseguimos ver o Sol, o brilho do Sol ofusca todas as estrelas, apesar de elas estarem lá. Num eclipse solar, nós teremos a oportunidade de ver estrelas durante o dia, pois a luz do Sol foi ofuscada pela Lua. Ok? E bom, nós sabemos que a posição das estrelas no céu, para momentos diferentes, é praticamente fixa. Ok? A posição das estrelas no céu é praticamente fixa. Então, o que foi feito durante o eclipse de Sobral? Imaginamos que, por exemplo, nós temos uma estrela que está atrás do Sol. A estrela está atrás do Sol. E, em tese, nós não poderíamos ver essa estrela durante o eclipse, pois a luz da estrela ia bater no Sol e o Sol não deixaria a luz da estrela passar. Mas se a teoria da relatividade estiver certa, a luz da estrela vai sair da estrela, vai contornar o tecido do espaço-tempo devido a essa curvatura produzida pelo Sol, e nós veremos essa estrela efetivamente. Nós não veremos a estrela na posição onde ela realmente está. Verá um pouquinho diferente a posição dela, mas veremos essa estrela. A posição dos astros, então, aparente, fica um pouquinho diferente por causa dessa distorção causada no espaço-tempo. Mas nós veremos esses astros. E foi exatamente isso que aconteceu. A teoria da relatividade de Einstein, inclusive, previa que haveria uma diferença de mais ou menos 1,5 graus na posição das estrelas. E foi exatamente o que foi visto durante o eclipse de Sobral. Eles pegaram, durante o eclipse, que ocorreu ali por volta das 8 horas da manhã, mediram a posição das estrelas com auxílio de um telescópio, uma câmera fotográfica que ficava gravando ali as imagens, tá? Mediram a posição no dia, supostamente com a distorção do tecido do espaço-tempo, e 3 meses depois voltaram a medir a posição dessas estrelas num outro momento para comparar com o que aconteceu com a posição das estrelas quando não tinha o eclipse e quando teve o eclipse. E eles constataram que sim, teve uma mudança na posição das estrelas, justamente por causa dessa distorção do espaço-tempo causada pelo Sol, que trouxe aí um desvio na trajetória da luz. Então isso foi uma das primeiras evidências de que sim, a teoria da relatividade está correta. Ela descreve muito bem como que funciona a gravidade. A teoria da relatividade é importantíssima, ela foi uma mudança na visão do universo que nós temos. Claro que agora tu também pode estar te perguntando, ok, Soro, beleza, Einstein então estava certo, mas e onde é que isso entra na minha vida? Uma das grandes aplicações da teoria da relatividade de Einstein é o uso do GPS. Exatamente, é o uso do GPS. Para que tu tenhas uma ideia, como que funciona um GPS? Como é que tu pega o teu celular e tu vai ter tua localização bem precisa aonde tu estiver na Terra? A gente precisa de 3 satélites de comunicação, claro, né? Mas existe uma diferença na contagem do tempo aqui na Terra e lá no satélite, que a teoria da relatividade consegue explicar isso. O tempo não transcorre do mesmo jeito aqui na Terra e lá no satélite, devido a essa distorção causada pela teoria da relatividade
né, pelo tecido do espaço-tempo. Então, para que o GPS traga a tua localização exata, é preciso fazer uma correção chamada correção relativística da tua posição em tempo real. Essa distorção que se dá no tempo pode parecer pequena inicialmente, é da ordem de nanosegundos. Porém, conforme passaria o tempo, essa distorção ficaria cada vez maior e a tua posição cada vez mais alterada. Se não fosse isso, a cada dia a tua posição ia ficar diferente 11 quilômetros distante de onde tu realmente está. Então, se não fosse essa correção dada pela teoria da relatividade, nós não teríamos GPS hoje em dia. Então, esse episódio certamente foi um dos grandes marcos na história da ciência. E olha só que legal, aconteceu em Sobral, no Ceará, uma cidade brasileira. Hoje, lá em Sobral, tem o Museu do Eclipse, que conta as histórias das expedições enviadas lá para Sobral, tá? Para São Tomé e Príncipe também. Tem lá também as lunetas que foram usadas para fazer as observações. Muito interessante isso. O Brasil, então, fazendo uma grande contribuição para a história da ciência. E aí, você gostou desse vídeo? Foi útil para ti? Se tu gostou desse vídeo, não esqueça de dar um gostei, clica no like aqui embaixo, se inscreva no canal e clica no sininho para receber uma notificação no celular cada vez que um vídeo novo foi postado. Um grande abraço para você, dá um tchau pro senhor agora, tchau!